1 Pedro 5:5. Diz assim, vou ler até o versículo 8. E vocês, jovens, repete comigo, é para nós. Não, repete comigo, é para nós. Beleza. Depois diz assim, sejam obedientes aos mais velhos. Que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. Vou repetir de novo. Jovens, sejam obedientes aos mais velhos, que todos prestem serviços uns aos outros com humildade, pois as Escrituras Sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso com os humildes. E depois, versículo 6, diz assim, portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. Repete comigo, se eu for humilde, debaixo da mão poderosa de Deus, no tempo certo, Ele vai me honrar. E depois diz assim, entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de vocês. Estou lendo na NTLH, que é a nova tradução. E daí no versículo 8 diz assim, ó, estejam alertas e fiquem vigiando. Ou seja, na nossa linguagem, te liga, meu. Porque o inimigo de vocês, o diabo, anda por aí, anda ao derredor, diz na outra tradução, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Veja que está tudo numa sequência, é uma palavra para os jovens. E por que o apóstolo Pedro, aquele discípulo que andou com Jesus, ele vai falar isso para os jovens? Porque naquela época, na igreja, muitos jovens haviam se convertido. Mas ele percebeu que o orgulho era um problema do coração dos jovens. Cara, eu sou jovem, já sou um jovem um pouco mais jovem, mais experiente, vamos dizer assim. Ontem, quarta-feira, a gente estava reunido com alguns jovens experientes daqui. A gente tomou um café junto, conversou. Eu sou jovem um pouco mais experiente, mas eu tenho 32 anos, eu sou jovem. Eu me lembro ainda quando eu ia nos retiros da FENAC, ainda com idade de adolescente, com 15 anos. Eu me lembro do meu tempo de adolescente na igreja, depois de jovem. E eu sei de uma coisa, eu me lembro dos amigos que eu tinha comigo. Presta atenção. Muitos amigos que estavam comigo com muito desejo de agradar a Deus estão hoje perdidos. E a maioria deles não se perdeu por causa do pecado. Primeiro se perdeu por causa do orgulho. E depois se perdeu por causa do pecado. Se tornaram orgulhosos espirituais. Um dia Deus deu para uma graça para orar por uma pessoa para ela, e ela ficou curada. E o cara começou a achar que ele era o apóstolo. Que ele tinha mais graça que o pastor. Ele começou a julgar todo mundo. Achava-se mais espiritual que os outros. E o orgulho, ele é um perigo. Orgulho é quando nós achamos que nós somos autossuficientes. Quando nós achamos que somos melhores que os outros. Quando nós achamos que conseguimos dar conta sozinhos. Orgulho é quando a gente acha que o outro está abaixo da gente. E a Bíblia diz o quê? Que nós devemos nos sujeitar uns aos outros em amor, sempre considerando o outro superior a nós. O que Jesus fez quando os discípulos brigavam entre eles? Ele foi lá, eles brigavam para ver quem era o mais importante, ele foi lá, tirou a túnica, se enrolou numa toalha, pegou uma bacia e começou a lavar os pés dos caras. Para dizer no final, se vocês querem ser grandes, sejam o menor, porque no reino de Deus quem é menor é o maior.
aquele que serve é o maior diante de Deus. Não procurem honrarias. Jesus disse, no mundo é assim, os governantes oprimem e buscam o lugar de destaque, mas entre vocês tem que ser ao contrário. Quem quer ser grande diante de Deus, sirva aos outros. Cara, esse é o princípio da igreja. E é sobre isso que eu quero falar hoje, porque o diabo anda ao nosso derredor, como está escrito aqui, procurando pessoas para tragar. Quando eu comecei a trabalhar com jovens, o pastor Paulo me disse assim, Dionísio, agora você vai ver, quando eu fui assumir o grupo de jovens, estava bem animado, ele me pediu, Dionísio, você assume o trabalho com os jovens, né? Tiago ficou muitos anos, agora vai trabalhar em uma cidade longe, tu assume esse trabalho, e eu já trabalhava com o pastor Paulo aqui, né? Ajudava ele nos cultos de libertação, eu servi muitos anos em vários lugares onde o pastor pedia para mim ficar, ajudei em Sapiranga, ajudei em Canudos. Quando começou a igreja na Santo Afonso, eu era jovem que nem vocês, tinha uns 19 anos, eu ajudava lá. E eu ministrava nos cultos, eu gosto de ministrar em culto de velhinho, que é os cultos que tem de tarde, que vem o pessoal de mais idade, que tem dificuldade de vir de noite no culto. Então eu ministrava no culto de sexta de tarde, quarta de tarde, né? E daí eu disse para o pastor, que bênção, pastor, vamos trabalhar com os jovens. Ele disse, agora você vai ver qual é o grupo mais difícil de trabalhar. Então eu disse, capaz, pastor, os jovens são rápidos em aprender, os jovens são a mil, é tranquilo. Ele disse, Dionísio, mas tem um problema, eu já fui jovem, o jovem acha que consegue resolver tudo sozinho. E a pessoa de mais idade apanhou tanto da vida que já aprendeu que precisa depender de Deus. A sabedoria da vida ensina muito. E de fato a gente percebe que isso é algo do jovem. Nós achamos que nós queremos tudo para hoje. Nós somos uma geração fast food. Tu vai ali, tu não fica esperando o cara fazer a comida para ti. Tu entra no McDonald's, tu pede um negócio aqui, ele já sai pronto ali, tu pega e vai. Tu quer esquentar em micro-ondas em 30 segundos. Tu pede aqui a pizza, tu fica bravo se demorar meia hora. Gente, alguém que faz uma pizza, tem que fazer uma massa, botar os negócios, botar no forno. Daí os caras assam o negócio, botam numa caixinha, vem um maluco com uma moto e sai correndo. E cara, eu acho um milagre do céu esses caras chegarem em 30 minutos na tua casa. Eu não sei como eles conseguem fazer isso. Sério, eu acho que é um negócio sobrenatural. Mas mais rápido que isso, só chovendo hambúrguer, que nem naquele filmezinho. Mas nós somos a geração que cresceu com esses troços e a gente quer tudo para ontem. A gente conheceu Jesus hoje, está vivendo uma vida com Deus mais ou menos, e acha que já tem que tudo acontecer assim. E não é assim com Deus. Porque a Bíblia diz que nós devemos ser provados e aprovados. E que é no tempo que Deus forja o nosso caráter. Portanto, nós devemos nos sujeitar aos mais velhos, e aqui está falando na igreja, e também na nossa família. Cara, você tem que se sujeitar ao seu pai, à sua mãe, à sua avó, você tem que ouvir essas pessoas. São pessoas que têm muito para te ensinar, e na igreja também, os obreiros mais velhos, os irmãos, os pastores. Não é para o teu mal que muitas vezes nós dizemos assim, vamos orar mais um pouco sobre isso, vamos esperar mais um pouco. Não é para o teu mal, é porque nós já vimos muita gente se dando mal, fazendo as coisas rápido. E depois começa um namoro rápido, e termina rápido, e fica com estrago por muito tempo. Ou se casa bem rápido, depois separa bem rápido, e para se consertar leva 5 anos. Cara, a gente não quer isso para vocês. A palavra de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, porque ela nos leva para um caminho bom. Mas o caminho bom de Deus não é fast food. O caminho bom de Deus é que nem fazer pão antigamente. Sabe o que você precisava se você morava no campo para fazer um pão? Você precisava pegar um pedaço de terra, limpar a terra. Pegar um machado, derrubar as árvores. Depois você tinha que pegar uma enxada e cavocar, e aí então plantar a semente do trigo. Esperar 4 meses para crescer,
E daí você cortava, tinha que esperar mais umas 2 semanas para secar. Daí você batia. Daí quando soltava o troço do trigo lá, tu tinha que botar num pilão e amassar, ou no moinho. Daí fazia farinha. Depois misturava com fermento, água, não sei o que, sal, pum, fazia, deixava crescer. Olha quanto trabalho para fazer um pão. Hoje é tudo muito fácil, a gente vai na padaria e acha caro pagar 25 centavos um cacetinho. A gente acha caro, poxa, 50 centavos aqui no Bourbon. Não, no Bourbon dá quase R$1 o cacetinho. O Bourbon é caro. Estou gravando, não vou falar marca aqui. Mas tem um lugar aqui perto que é caro. Não vou fazer propaganda, mas é bom, é bem bom. O que eu quero dizer é que a gente quer tudo muito rápido. E tem coisas que demoram, e eu vou dizer para vocês uma coisa que demora, que é a gente assentar o caráter de Deus no nosso coração. Quando você está numa emoção, parece que está tudo resolvido. Você vem no culto hoje, e você diz, não Deus, eu quero mudar. E daí tu sai daqui certo que tu mudou. Tu fica uma semana firme, na segunda semana começa a ficar mais molengo. Na terceira semana é uma gelatina. Na quarta virou um slime. Na quinta semana o cara está conforme a forma do mundo. Na sexta semana está pedindo água. Por quê? O caráter você não muda assim. O caráter é uma coisa que Deus vai mudando dia após dia. Você tem que continuar perseverando, buscando, e aí Deus vai mudando. É diferente da libertação espiritual. A libertação espiritual, ela é instantânea. Então o cara tinha ali um espírito maligno que atormentava ele, que prendia ele. Você ora, e aquele espírito vai embora na hora. Mas esse espírito levou o cara a beber durante 10 anos. Tu acha que quando ele passar na frente de um bar, ele não vai sentir o cheiro da bebida, não vai dar vontade? Vai, mas ele vai ter que lutar contra aquilo todos os dias. E cada dia ele vai sentir menos vontade. Entendeu? A libertação espiritual é instantânea. Mas a parte física do que ficou, você vai vencer dia após dia. E assim é a nossa velha natureza. Você quando entrega a sua vida a Jesus, se batiza nas águas, você nasce uma nova criatura naquela hora. Mas a antiga criatura ainda está ali querendo tomar lugar. E você vai ter que lutar e derrotar ela todos os dias. Por isso a palavra de Deus nos ensina a nós sermos humildes. Eu quero falar um negócio para vocês. Perguntar um negócio a vocês. Quem é o pai de vocês? Me digam, quem é o pai de vocês? Quem é teu pai, Bruno? Deus. Quem é que pode dizer que é filho de Deus? Amém? Mas eu quero te falar uma coisa. Tinha uma galera uma vez que disse para Jesus que era filho de Deus. E Jesus disse assim, não sei não. Não sei não se vocês são filhos de Deus. Lá em João capítulo 8, abre lá. Olha só, os caras diziam que eram filhos de Deus. João 8, 44. E não é eu falando, é Jesus falando. Todo mundo acha que Jesus era paz e amor. Presta atenção, Jesus traz paz e Jesus é amor. Mas Ele corrige quem está errado. Porque você só vai ter paz quando você vencer o erro. E se Ele não denunciar o que está errado, e você não aceitar e não se arrepender, não vai existir paz nunca na sua vida. João 8,44 diz assim, ó. Olha o que diz. Vocês são filhos do diabo. Olha que palavra, hein? Jesus disse, não, quem sabe vocês estão um pouquinho errados. Não, Jesus olhou para eles, apontou o dedo e disse o quê? Vocês são filhos do diabo. Porque vocês querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, apenas está fazendo o que é o seu costume, pois ele é mentiroso e é o pai de todas as mentiras. Vamos começar, jovem.
se você anda mentindo por aí, seja uma mentirinha assim ou uma mentirona assim, você está parecendo com outro cara que não é Deus. O pai da mentira é o diabo. Mas ele é mais do que o pai da mentira. Ele é o pai de um outro negócio terrível. E eu quero falar desse negócio, chamado orgulho. Vamos lá comigo, vocês querem conhecer um pouquinho da história do diabo? Não é uma coisa legal de estudar, né? Mas é uma coisa boa para a gente não fazer igual a ele. Isaías 14, 12. Livro de Isaías, há uma profecia, onde nós entendemos que ali o Senhor está revelando o que aconteceu lá nos céus. A Bíblia nos conta que Satanás é o nome do diabo hoje, mas o nome dele antes era Lúcifer. Isaías 14, 12. O nome dele antes era Lúcifer, que significa anjo de luz. E você acha uma coisa, esses dias um jovem me perguntou, pastor, me explica, que tem um outro jovem me perguntando, por que Deus criou o mal? Olha só, a pergunta é interessante. Se Deus é bom e nele não há mal, por que Deus criou o mal? Eu disse, Deus não criou o mal. Ele disse, então o diabo criou o mal? Eu disse, não, o diabo não criou o mal. Ele disse, pois é, porque se o diabo criou o mal, quer dizer que o diabo pode criar coisas, e eu ouvi falar que o diabo não pode criar nada, só quem cria é Deus. Eu disse, é verdade. Então como é que existe o mal? Preste atenção, o mal, ele não existe em essência. O mal é a negação do bem. Deus criou o bem, a luz, a bondade, o amor, que é a própria essência dele. Mas quando você se afasta do bem, você está indo em direção ao mal. É a mesma coisa que você dizer para alguém calcular o escuro. Não tem como você calcular o escuro, porque o escuro, ele não existe. O escuro simplesmente é a falta de luz. O que existe é luz. A luz pode ser medida em lumens, que é uma medida para você calcular quanto de luz que tem no ambiente. Mas você não pode medir a escuridão, porque a escuridão não existe, a escuridão é a ausência de luz. Assim também o mal em si, ele não existe. O mal é quando o ser humano se afasta do seu Criador, que é Deus, que é o bem. Veja só, Deus não criou o assassinato, mas Deus criou o ser humano. E Deus criou as pedras, o ser humano pega uma pedra e toca na cabeça do outro. Pela falta do bem que há em nós. E nós fazemos o assassinato. Então o diabo não criou nada, mas ele se afastou de tudo. E aqui em Isaías 14, 12, você pode ler comigo. Diz assim, bota na RA para nós, na revista atualizada, na versão mais antiga um pouquinho. Ali fala com palavras mais claras. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançados por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizia no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Você é o cara mais curtido no Facebook, você o cara no YouTube, eu vou aparecer no meio de todos, todos vão dizer, eu sou o cara. Vou ganhar poder e honra e fama. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Olha só, que interessante. Satanás era um anjo de luz,
ele regia o coral dos anjos de Deus. Ele era o cara que Deus colocou como mais alto, depois de Deus, no reino dos céus. Mas ele olhou e disse assim: isso não basta para mim, eu quero ser maior que Deus. E aí então ele fez uma revolta no céu. Ele criou uma revolta. Ele disse: por que nós temos que adorar esse cara? Só porque ele nos criou? Só porque ele nos fez e nos deu tudo que temos? Não, façamos a nossa própria república. Então Satanás determinou que queria fazer uma guerra contra Deus. Está lá em Apocalipse, você pode ler Apocalipse 12, do 7 até o 9. Hoje eu estou trazendo uma palavra um pouco mais profunda, mas você tem que entender esses princípios. O mal existe, e o mal domina pessoas até hoje. Se você não entender isso, você pode achar que tudo está tranquilo, e que você pode fazer qualquer coisa que não vai dar nada. Tem consequências. O diabo está à volta, esperando você ratear, para que ele te... Apocalipse 12, 7. Na RA, diz assim: depois houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos. Dragão aqui é Satanás. Mas o dragão foi vencido, e por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. E sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E aqui fala então o que aconteceu lá no princípio. Quando houve essa guerra, o diabo foi lançado, tirado do céu. E onde é que ele veio habitar? Aqui na terra. E aí então ele olha para o ser humano que Deus havia criado. Ele vê Deus fazendo o homem com tanta perfeição, vê Deus fazendo a Eva, vê Deus fazendo o jardim, e vê que o homem era imagem e semelhança de Deus, e ele vê que esse homem obedecia a Deus e amava a Deus, e que havia paz entre o homem e Deus. E daí o diabo diz: não pode ficar assim. Eu vou fazer eles se voltarem contra Deus. E ele ficou pensando: o que será que eu posso dizer a eles? Será que eu ofereço para eles um paraíso melhor? Não, eu não tenho nada melhor para oferecer. Será que eu ofereço para o ser humano riquezas? Mas que riquezas eles vão querer se eles moram num paraíso? Será que eu ofereço para eles a vida eterna? A vida eterna eles já têm. Será que eu ofereço para eles paz? Mas paz eles já têm. O que eu posso oferecer para o homem que eles não têm? E aí, ele pegou da sua mala algo que ele tinha, que era o orgulho. E dentro do orgulho vinha outras coisinhas chamadas cobiça, inveja, soberba, vaidade. E ele então disse para Eva: Eva, por que você não come dessa árvore? Veja, tu come de todas e menos dessa. E a Eva disse: eu não como dessa, porque se eu comer dela, eu vou morrer. Deus falou isso, e daí o diabo diz: é mentira, tu não vai morrer. Pelo contrário, Deus não quer que tu coma, porque o dia que tu comer, tu vai ser poderosa, tu vai ficar igual a Deus, e tu vai conhecer o que Ele não te mostra, tu vai conhecer o bem e o mal. Eu sei que o bem tu já conhece, mas tu vai conhecer uma coisa estranha, que chama-se mal. E aí Eva olhou para a fruta, viu que ela era bonita, que ela tinha um bom cheiro, que ela era agradável aos olhos, ao apetite, e que era boa para dar poder. Então Eva desejou ter poder, ou seja, o orgulho entrou no coração de Eva, e ela disse: por que eu vou obedecer a Deus? Eu quero ser igual a Ele, quero ser maior que Ele. Eu quero meu ministério próprio. Por que eu vou ficar aqui servindo a Deus? Vou abrir uma igreja para mim.
Para que eu vou ficar aqui vendo ouvir essa banda aqui? Eu toco melhor, eu canto melhor. Para quê? Para que eu vou servir esses homens velhos aí que estão servindo a Deus, já estão gagá, estão cansados? Dionísio é um chato. Vou fazer minha própria parada. Eu sou bom, eu sou grande. Lá no teu trabalho, por que eu vou obedecer esse chefe aqui? Vou roubar os clientes para mim, vou abrir uma carta para mim e vou sair fora da empresa. Por que eu vou obedecer meu pai e minha mãe? Eles não sabem de nada. Só querem me trancar, me impedir. Vou fazer do meu jeito. E aí o orgulho entrou. O mesmo orgulho que derrubou Eva e Adão e tirou eles do paraíso e trouxe o mal para a terra. É o mesmo orgulho que tem sido usado até hoje para que as pessoas não peçam perdão umas para as outras, para que não haja paz entre as nações, para que haja guerra no mundo, para que haja violência nas casas. É o mesmo orgulho que faz o marido nunca admitir que está errado, nunca pedir perdão para a esposa. É esse orgulho que bota briga dentro de casa. É esse orgulho que divide igrejas, que faz o reino de Deus ser 1 milhão de igrejas, ao invés de ser uma só igreja. É esse orgulho que tem destruído a terra desde então. E é contra esse orgulho que o apóstolo Pedro estava dizendo: jovens, guardem o coração de vocês do orgulho, da vaidade, da soberba, porque o diabo anda ao derredor, procurando pessoas para tragar. Sabe, a beleza da fruta não foi suficiente. O gosto da fruta não foi suficiente para Eva comer, mas o poder que ela trazia. Presta atenção, tem jovens que o diabo vai roubar através do pecado. Só pelo cheiro e pela aparência, tem jovens que vão cair no erro. Mas tem jovens que têm resistido à aparência do mundo, ao cheiro do mundo, mas que ele vai então tentar, através do orgulho, da soberba, de achar que pode mais, que é melhor que os outros. Presta atenção, você precisa do teu irmão, você precisa da igreja, você precisa dos seus pais, você precisa estar junto. Nós precisamos ser uma família e andar junto. Esse é o único caminho do evangelho. Não existe igreja sozinha. A palavra igreja significa congregação, assembleia. Você só pode ser igreja se você estiver unido com outros cristãos que vão andar contigo e vão poder te corrigir nos teus maus caminhos. Presta atenção, quer ver se tu tem bons amigos? Vou te fazer uma pergunta. Eles te corrigem ou eles só passam a mão na tua cabeça? Se eles te apoiam em tudo, eles não são bons amigos, porque você não está certo em tudo. Bons amigos te dão no meio muitas vezes, porque querem te ajudar. Se você está indo numa igreja onde só falam de bênção, de coisa que tu vai receber e de nada que tu tem que mudar, presta atenção, nessa igreja não tem Jesus. Porque a palavra de Jesus é primeiro, antes de mais nada, arrependei-vos. Mudança de caráter. Se tu não nascer de novo, tu não vai entrar no reino de Deus. Não existe. A graça não foi de graça. E o diabo continua vivo. E muita gente está sendo levada e destruída. E agora eu quero dizer uma coisa para ti. Se você se manter junto com Cristo, abre lá em Filipenses 2:5. Tem a oportunidade de você escolher quem vai ser seu pai. Presta atenção. Se você viver na vida de orgulho, como o mundo vive, você é filho do diabo, mesmo estando na igreja. Mas se você decidir viver uma vida de humildade, de se sujeitar a Deus, de se sujeitar às pessoas que estão te ensinando, aí você é filho de Deus. Quer ver um exemplo para nós? O exemplo é Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5, pode colocar na Nova Tradução, que é melhor para a gurizada. Diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que tinha Cristo Jesus. Repete comigo. O mesmo modo de pensar. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz.
Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Olha só, Jesus, Ele é o próprio Deus. Ele faz parte da Trindade, Ele é o Filho, que estava junto com o Pai e com o Espírito, e estava lá nos céus, e então o Pai pede: Filho, desce à terra. E Ele então abandona a glória, abandona a honra, abandona o louvor no meio dos anjos, abandona a pompa, abandona a eternidade e nasce no meio de nós. Não num castelo, não numa casa rica, não tinha internet, não tinha Wi-Fi, não tinha micro-ondas, não tinha ar-condicionado. Ele nasceu no meio dos bichos, naquele negócio lá, naquela manjedoura, cara, naquele coxinho. Ele se humilhou, saiu do ventre de uma mulher, cheio de sangue. Viveu nessa terra, caminhou a pé, não tinha dinheiro, pregou o evangelho e no final, depois de amar todo mundo, de curar enfermos, de perdoar pessoas, de anunciar o evangelho, sabe o que fazem com ele? Pregam ele numa cruz. E sabe o que ele faz lá na cruz? Ele olha para aquela galera que estava lá, rindo dele, caçoando dele, e ele levanta a cabeça para o céu e diz: Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. Não teve cara mais humilde que Jesus. O cara que podia descer o relho em todos nós, foi mais humilde de todos, amou a todos. E por isso a igreja não deve ser que nem ao mundo. A igreja tem que ser lugar de amor. A gente tem que se amar mais, a gente tem que se perdoar mais, a gente tem que olhar no olho um do outro. Não tem que ser aqui que nem é no mundo. Aqui tem que ser diferente. E eu vou dizer uma coisa para vocês: quando nós tivermos esse coração, nós podemos dizer que somos filhos de Deus, porque nós fazemos as obras do nosso Pai, cada um copia o seu Pai. E eu digo para vocês uma coisa: Jesus já lavou vocês, já perdoou os pecados de vocês. Vocês são filhos de Deus, são filhos amados. Vamos viver conforme agrada ao nosso Pai. Se alguém aqui sente que não está vivendo uma vida digna de ser filho de Deus, hoje é noite para você se arrepender. Hoje é noite para você mudar, você tomar uma decisão com Deus, deixar de ser orgulhoso, deixar de querer aparecer, deixar de ficar ostentando. Nada disso agrada a Deus, cara. Se Deus te deu um negócio, presta atenção, agradece a Ele, honra a Ele, e não fica mostrando para os outros, que isso não agrada a Deus. Outra coisa, se você abençoou alguém, se Deus te deu condição de você ter um dinheiro para ajudar alguém, ou de fazer um bem, abençoa essa pessoa, mas fica na tua e não fica fazendo alarde, porque não agrada a Deus que você fique mostrando e ostentando. Toda honra e toda glória deve ser ao nome do Senhor, e não para você. O que tua mão direita faz, a tua mão esquerda não veja, diz a Bíblia. Eu acho engraçado. Olha só, estou hoje vindo aqui doar tal coisa em tal lugar, e aí faz um alarde. Cara, perdeu a bênção, perdeu o galardão, perdeu. Porque ele já ganhou honra e glória aqui nessa terra. Deus não vai dar honra e glória de novo para ele lá no céu. Agora, se você quer viver para Deus, morra para você mesmo. Lá no meu trabalho disseram para mim, final do ano passado, que se eu queria crescer, eu tinha que parar de postar as coisas que eu postava no Facebook. Porque eu ficava sempre botando versículo, e falando de Deus, e expondo a minha fé pessoal em público. E que eu, como uma pessoa pública, não era bom isso. Né? Sabe, né? Tu trabalha na prefeitura, se tu quer crescer, para com isso. Presta atenção. Se um dia para mim precisar crescer, eu tenho que negar o meu Senhor, então eu não quero esse crescimento. Eu prefiro morrer menor do que eu sou hoje. Eu prefiro perder tudo do que perder aquilo que é eterno, que vem de Deus. O reino para mim vale mais. E eu não mudei, pelo contrário, comecei a botar mais coisa. Mais coisa. Mais coisas.
Porque todo dia eu posso evangelizar pessoas. E se Deus me botou lá, foi Ele que botou. Eu não tenho que ficar preocupado em agradar pessoas. Entendeu? Isso é o Evangelho. O Evangelho é você entender que o que é loucura para os outros, funciona para Deus. É loucura viver como nós vivemos. Mas nós vivemos para agradar a Deus. Às vezes as pessoas me dizem, cara, como é que tu consegue fazer todas essas paradas que tu está envolvido, tu está na igreja ainda e faz isso, faz aquilo. Meu, eu só tenho essa vida. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda pela frente, mas eu vou gastar cada minuto do melhor jeito. Bom, eu estou perdendo um monte, eu perdi, não sei quantas séries do Netflix. Perdi nada, meu, é só lixo. O que eu estou perdendo? Eu estou ganhando, cara. Estou gastando a minha vida para o Evangelho. Eu quero convidar vocês a isso, a viver a loucura do Evangelho. De se gastar e não olhar o que está gastando. De gastar sua vida e não procurar honra, não procurar que alguém te aplauda, não esperar um like, não esperar que ninguém diga, tu é o cara, fui reconhecido. Uma vez um cara me disse assim, irmão, eu acho que eu vou sair do setor aqui. Por quê? Tô não sei quanto tempo aí, nunca teve um reconhecimento. Disse, boa sorte, vai. Cara, quem quer reconhecimento no reino de Deus? Que você seja visto por Deus. Nunca busque reconhecimento humano. Agora, quem se humilha, Deus vai exaltar. Mas não é você que tem que buscar. Se você faz buscando isso, você nunca vai alcançar. Ou se você alcançar é porque você não está servindo a Deus. Esses dias eu vi um cara que se diz crente, tocando lá, a música dele num show assim, a galera toda com cerveja na mão. Ele criou músicas tão legais, gospel, que ninguém nota que é gospel, que não fala de Jesus, que não tem nada de Jesus. Que tu pode cantar aquela mesma música para Jesus ou para tua namorada. E aí ele toca em qualquer lugar. E ele ganha um monte de dinheiro. Né? Embaladinha, nisso, naquilo. Sabe o que eu posso dizer para ti? Ele já está ganhando a paga dele. Naquela noite ninguém aceitou Jesus. Os caras ficaram mais entorpecidos ainda. O mundo precisa de gente louca que nem nós. O mundo precisa de ti, cara. O mundo está perdidão. Tu tem um negócio que ninguém mais tem. Tu tem Jesus. Não estou falando uma religião. Sério, na tua sala de aula talvez tenha 10 caras que se diz evangélico. Não é se dizer evangélico, é ter Jesus. Presta atenção, talvez tu seja a única pessoa da tua sala que tem Jesus. Talvez tu seja a única pessoa da tua universidade, ali daquele curso. Talvez tu seja o único cara na tua fábrica, lá onde tu está, na tua rua. E é ali que Deus te quer, porque ali você vai fazer a loucura do Evangelho ser mostrada para essas pessoas. Mas você tem que viver loucamente. Viver loucamente significa rasgar o teu eu e viver para Deus. Não é ser o crentão, querer se mostrar. Não, cara. É viver a lógica contrária do mundo. Se os outros só são legais com quem gosta deles, tu vai ser legal com todo mundo, inclusive com a pessoa que avacalha contigo. Tu vai ser legal com todo mundo. Tu vai honrar a pessoa que dá chacota na tua cara. Isso é ser crente, isso é ter Jesus, isso é viver o Evangelho. E aí as pessoas vão dizer, o que esse cara tem, meu? Ou ele é meio fora, ou ele tem um lance muito forte. Eu vou te dizer uma coisa, talvez eles riam no início. Mas ali na frente, quando alguém precisar, tu vai ser a primeira pessoa que eles vão procurar. Você vai ser a primeira pessoa com quem eles vão falar. Eu quero encerrar lendo com você João 14, 12. Ramon pode subir. João 14, 12. Isso aqui é o que nós queremos esse ano para Novo Hamburgo. Isso aqui é o que nós queremos esse ano para o Vale dos Sinos, para o Rio Grande do Sul, para a juventude desse estado, para a juventude desse país. Isso aqui é o que nós queremos para nossas vidas.
Diz assim: Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e até maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Quem crê em mim, repete comigo, quem crê em mim fará as mesmas obras que eu faço, e ainda maiores, pois eu vou para o meu Pai. Deixa eu te perguntar um negócio, onde é que está Jesus hoje? Jesus está no céu, ao lado do Pai, sentado num trono de glória. Anjos e a multidão dos santos que já estão no céu cantam diante desse trono dia e noite, adorando a Ele, dizendo: bendito seja o Cordeiro que morreu e que ressuscitou, e que com seu sangue comprou pessoas de todos os povos, tribos, raças, línguas e nações. E lá Ele recebe adoração dia e noite, e um dia nós vamos nos juntar com esse trono, e Ele vai descer a terra e vai governar essa terra. Mas antes desse dia chegar, Jesus está lá. E sabe quem está aqui? O Espírito Santo. E ninguém o vê porque Ele é o Espírito. Mas o Espírito Santo está em quem? Em nós. Por isso Jesus diz: eu vou para o meu Pai, mas vocês vão ficar, e vocês vão fazer as mesmas obras que eu faço, e até obras maiores. Para começar, que obras são essas? É viver no mesmo Espírito que Jesus. Um espírito de humildade, um espírito de amor, de sujeição um ao outro, de sujeição à autoridade, de sujeição à igreja, de sujeição aos irmãos, de sujeição aos pais. Do contrário, você não é filho de Deus, como nós falamos, você seria filho do diabo. Mas se Cristo está em você, você vai fazer as mesmas obras, e começa por estas obras, amando as pessoas. Mas Ele fala de obras maiores, e eu lembro que Jesus andou sobre as águas, curou enfermos, libertou cativos. Eu lembro de Jesus anunciando o Evangelho para multidões, e multidões recebendo a vida eterna. E essas também são obras maiores que nós faremos. Se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirão o que quiserem e vos será dado. Eu vejo o Vale dos Sinos lavado pelo sangue de Jesus. Eu vejo as escolas lavadas pelo sangue de Jesus. Eu vejo as universidades lavadas pelo sangue de Jesus. Eu vejo uma onda de Deus nessa cidade. E começa por uma juventude humilde, que quer agradar a Deus, que para de olhar para as pessoas, que para de olhar para si mesmas, e que corre para o alvo. Meu, tu quer fazer obras maiores? Eu quero fazer. Você quer? Sejamos iguais a Jesus. Lavemos os pés sujos uns dos outros. Paremos de olhar os defeitos dos outros. Paremos de apontar as falhas dos outros. Paremos de olhar para as instituições eclesiásticas e ficar comparando. Vamos parar e vamos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que reina, aquele que venceu e aquele que virá. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que o meu nome seja esquecido, que daqui a 100, 200 anos ninguém lembre do Dionísio. Não estou nem aí, não estou preocupado com a minha reputação, que ninguém saiba quem eu sou, mas que todos lembrem daquele cara que falou de Jesus um dia e que alguém foi salvo. Que todos vejam naquela família, daquele cara que foi salvo, o Jesus que entrou. Meu, que ninguém lembre do nome do grupo de teatro. Estou nem aí por nome do grupo, de que igreja é, não importa. Mas que as pessoas digam: Jesus me tocou, Jesus mudou minha vida. Cara, não importa o que os outros vão pensar de ti, importa que as pessoas recebam Jesus através de ti. Você é a última instância de muita gente, cara. Você sabia que está sendo abafado aqui na região, mas está tendo uma onda de suicídio de jovens? Não sai no jornal. Há uma regra entre os jornalistas que não sai no jornal suicídio. Você pode procurar no jornal.
a não ser que foi uma coisa que todo mundo viu. Hoje mesmo uma pessoa que veio de Brasília estava falando, no Brasil todo há uma onda de suicídio de jovens. Entre 11 e 21 anos, é a maior faixa etária de suicídio no Brasil hoje. E deles se perguntavam, nós não entendemos por que os nossos jovens estão se matando. E eu entendo. Porque os nossos jovens estão procurando com muita sede algo que eles não sabem o que é. E eles procuram em tudo e não encontram. Procuram na internet, na pornografia, na droga, na noite. E eles têm tudo à disposição. E eles vão para a homossexualidade, experimentam isso, experimentam aquilo. E nada sacia. Mas você tem dentro de você a fonte que mata a sede dessa galera. Você tem dentro de você o que eles estão precisando. Você tem o que o mundo está pedindo, o que as pessoas estão implorando na porta das boates, o que as pessoas imploram quando botam uma foto no Facebook. Você tem o segredo que todos querem. É hora de mostrar para o mundo quem você é em Deus, e não mais quem você é, mas mostrar o Cristo que está em você. Feche teus olhos. Quero orar essa noite por ti. Senhor, esta noite nós nos sujeitamos a ti, Deus. Te pedimos perdão, Senhor, por toda a arrogância do nosso coração. Perdoa-nos, Deus, por todas as vezes que nós achamos que somos alguma coisa, ou que sabemos alguma coisa. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes que nós julgamos os nossos irmãos, os nossos pastores, os nossos pais, os nossos líderes. Perdoa-nos, Senhor, quando nós achamos que temos mais do que os outros. Mais conhecimento, mais unção, mais amor, mais temor, mais santidade. Perdoa, Senhor, a arrogância do nosso coração, o orgulho da nossa alma. Senhor, nós pedimos essa noite, Deus, se ainda há isso das trevas dentro de nós, arranca nessa noite, Senhor, pois de forma alguma queremos ser filhos do diabo, mas queremos sim ser filhos de Deus. Jesus, nós pedimos, nos perdoa essa noite, por todas as vezes que nós queremos aparecer, e pelas poucas vezes que nós lembramos de falar de Ti. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Te humilhe diante de Deus. Fale com Deus agora. Se você tem algo contra um irmão, se você pensou mal de alguém, se você andou falando de alguém, peça perdão a Deus por isso agora. E no final desse culto, se essa pessoa está aqui, vá até essa pessoa e pede essa perdão para ela. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Deus coloca o humilde em um lugar elevado. Deus renova as forças do humilde, mas a soberba antecede a ruína. Senhor, nós pedimos também essa noite, Deus, agora que Tu estás nos limpando de todo o mal, que Tu coloque em nós o Teu coração, um coração de humildade, um coração de servir, que nós não tenhamos, Senhor, vergonha de Te servir, seja qual for a função que Tu nos colocar, que nós não tenhamos vergonha, Senhor, de nos sujeitar a Ti e às autoridades que Tu colocou em nossa vida. Senhor, que nós sejamos humildes para aceitar o Teu chamado e para amadurecer e dar tempo àquilo que Tu tem nos chamado. Nos ensina, Senhor, a esperar o trigo crescer. Nos ensina, Senhor, a esperar a pizza sair do forno. Nos ensina, Senhor, a esperar amadurecer o Teu tempo, a formar o nosso caráter. E nós pedimos, Senhor, essa noite, que o Teu Espírito nos encha de coragem, que a loucura do Evangelho se manifeste através de nós,
Que a salvação chegue à nossa escola, à nossa casa, ao nosso trabalho, através, Senhor, da nossa oração e do nosso testemunho. Usa, Senhor, cada jovem, cada irmão que está aqui essa noite, com coragem e com graça, Deus. Paizinho querido, eu te peço por cada jovem, por cada adolescente que está aqui, por cada um, Senhor. Eu peço, Senhor, que Tu livre eles das ciladas do diabo. Tu livre eles, Senhor, desse leão que anda em volta, procurando a quem tragar, a quem devorar. Livra esse jovem, Senhor, de toda a soberba, de todo orgulho espiritual, de tudo que tenta afastar esse jovem de Ti. Oh Deus, livra, Senhor, cada um de nós do pecado que tenta se agarrar a nós, e nos dá condições de vermos nos nossos dias obras maiores. Obras maiores Tu nos prometeu. Obras maiores, Senhor. Nós queremos ir mais longe, Senhor, do que a geração anterior. Nós queremos ver, Senhor, e nós vemos desde já um vale dos sinos lavado pelo Teu sangue. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Usa-nos, Senhor. Portanto, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e no tempo certo Ele vos honrará. Humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus.